Sejam todos muito bem-vindos ao meu programa semanal de variedades, alucinações, insanidades e reclamações. Eu sou a Lúdica e o Delírio Drag está conectando completamente. Ai, menina! Então é Natal e Ano Novo também. Que seja feliz quem o que? Quem souber o que é o bem. E então é Natal, a festa de paz. Não sei se é a letra, eu já não lembro mais. Oi, Brasil! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez, Lúdica, completamente. Ai, menina, olha, eu tô aqui num climinha diferenciado neste Delírio Drag, que é um Delírio Drag praticamente especial de Natal, mas não só um especial de Natal, porque ele já é um especial de Natal, junto com um especial de Ano Novo, junto com um especial de ser especial, porque o final da primeira temporada de Delírio Drag é este episódio, o que é mais um marco super especial. Então ele é tão especial que devia estar passando depois do Roberto Carlos na Globo. Mas já que não vai passar lá, vai passar por aqui, entre nós. Vamos conversar um pouquinho, vamos falar um pouquinho, gente, desse climinha. Vocês estão sentindo, ou sou só eu? Porque eu tô sentindo que esse ano o Natal tá num climinha, que é um climinha assim, como eu posso dizer, ruim. Ruim mesmo, ruim de péssimo, ruim de triste, choroso. Mas eu acredito que não seja um climinha assim, ruim à toa, tá? Eu acho que esse climinha tem motivos. Estava aqui pensando eu cá com meus botões. E nessa de pensar com meus botões, eu comecei a imaginar o porquê que eu acredito, dentro desse meu delírio de que o Natal tá ruim, que parece que não é um delírio só meu, de que parece que a coisa tá meio zoada mesmo. Tem um motivo, eu acho, tem uma explicação. Não sei se é a explicação toda, mas eu acho que é pelo menos parte da explicação. Só que esse climinha que tá diferenciado, ai gente, entendeu? Diferente. É um climinha que eu acho que é corroborado, pega essa palavra, corroborado. Acordei hoje e falei assim, eu vou ler o dicionário e pegar uma palavra. E a palavra foi... Não interessa, não foi essa, foi outra. Caiu minha caneta. Vou pegar a caneta que caiu. Fui fazer graça, perdi a caneta. Na verdade eu tô aqui irritadíssimo que o homem do guardinha da rua, ele espera eu começar a gravar pra começar a vir aqui, ó, e ele gira aí, e não importa o horário do dia, alguma coisa vai acontecer. A parte boa é que vocês já sabem que a proposta deste podcast é exatamente essa. Então, vazar qualquer coisa aí, vamos em frente, entendeu? Mas além do climinha que eu vejo na internet, que é esse de as pessoas saírem postando, nossa, o pior Natal de todos os tempos. Ah, esse final de ano tá com clima ruim, tá com clima estranho, não tá legal, tá esquisito. É um sentimento real que eu acho que é corroborado pelo clima, que tá uma porcaria. A gente sabe que dezembro chove, mas pelo amor de Deus, meu anjo, a gente acabou de entrar no verão. Eu queria o quê? Sair batendo peito pela rua, o sol de 40 graus na cara, usando protetor fator 75 dentro do meu lar. Não queria estar debaixo de chuva. Não vou dizer que tá frio, não tá frio, também não tá calor, tá? Pra São Paulo, pelo menos aqui em São Paulo, eu vi que São Paulo e Sudeste tá assim, não sei o resto do país, mas aqui, nessas grandes capitais que já vão dar aí, sei lá, quantos por cento, deve dar no mínimo uns 30% da população total do país, só aqui no Sudeste, não dá não? Não tenho esses dados demográficos, mas acredito que sim, e mesmo que seja um pouco menos, gente, já é gente suficiente pra gente ver a internet assim, numa enxurrada de reclamações sobre esse final de ano. Eu acho que a gente estava esperando a chuvinha, as águas de março, mas para março mesmo, não para dia 23 de dezembro. E eu dei uma olhada aqui, vai ficar assim até o ano novo, tá? Chuva, frio, um climinha bem aquém
do que eu espero para o final de ano. Quero até conversar com vocês um pouquinho sobre essas expectativas minhas. Mas além disso, eu acho que tem uma outra explicação, tá? Acredito que tem uma outra explicação, porque tem uma geração que não é a minha geração, tá? Que eu acabo de fazer 22 anos. Como diria Hebe Camargo, junto a Nair Belo, em breve completarei 15 anos, mesmo com a carinha de 60. Então tem uma outra geração aí bem distante de mim, sabe? Que tá pra fazer aí 40, né? Os 30 mais, os 40 mais, que são uma geração que tá bem pessimista neste momento da existência. Eu acho que é sobre isso. É sobre essa geração, e que é uma geração que é a geração produtora de grande parte do conteúdo da internet, porque é a geração que cresceu com a internet. É a geração que inventou o meme. É a geração que inventou o YouTube, que inventou... Tudo que a gente consome hoje foi criado por essa geração. Tá sendo estragado pelas gerações mais jovens. Ai, na minha época era tão melhor. Eu entendo o sentimento de quem diz isso. Apesar de saber que, né, é uma grande falácia. É ruim o tempo inteiro. Não tinha melhor, gente. Daqui pra frente é só pra trás. A gente já sabe, não tinha. É um saudosismo besta, mas a gente tinha a impressão, principalmente porque tínhamos outra cabeça, outra forma de ver o mundo e as coisas, de que era melhor, né? Mas os jovens hoje em dia estão aí, criando as suas novas formas de ver e fazer e viver e existir. E isso tem deixado a gente, assim, meio desgostoso. Acho que estamos chegando aí numa idade adulta em que somos finalmente plenamente adultos. Somos não, vocês, gente! Eu não, eu tô no caminho, tá? Pessoas LGBT têm adolescência tardia. É que a minha tá muito tardia. Ela tá tarde. Nossa, se ela atrasar mais um pouco, nasce uma criança. Ai, que idiota. Eu tô rindo de mim mesmo. Eu não podia fazer isso, não faz o menor sentido. Mas, enfim. Eu acho que essa geração tá muito pessimista. Eu acho que, de maneira geral, nós, 30 mais, 40 mais, estamos num momento da vida em que a gente está percebendo que é isso aí. É isso. Apesar de eu acreditar que, enquanto estivermos vivos, sempre há tempo de ser diferente e melhor, acho que estamos pensando assim que, ai, gente, eu acho que o que eu conquistei é mais ou menos isso. E foi tão pouquinho. Quando eu era adolescente, eu sonhei tão mais. Eu tinha certeza que com 30 anos eu teria casas, carros, 30 filhos. Deus me livre, não quero nenhum. Nada contra quem tem, mas... Nossa Senhora, passe longe, né? E outras coisas. Nossa, eu vou viajar o mundo, eu vou fazer 1000 coisas. E nós somos uma geração que não fizemos nada disso. Nós não conquistamos nada disso. Eu digo assim, na maioria, né? Vários de nós saíram de casa super tarde, depois dos 30. Eu fui um desses, não por opção, mas por falta de escolha mesmo. E acho que isso faz com que a gente se sinta assim meio rançoso sobre as coisas da vida. Dá uma impressão de que a gente tá novo o suficiente para não desistir, mas velho demais para tentar muito. E isso deixa a gente meio num limbo das coisas, e eu acho que vez ou outra, em épocas como essa, né, porque o final do ano traz uma melancolia, traz um climinha, traz uma sensação. É um momento em que a gente é meio que bombardeado de informação, na qual todo mundo tá falando assim, vamos refletir sobre o que a gente fez, né, nesse período. Por quê? Porque a Terra deu uma volta na Lua, no Sol. Na Lua não, no Sol. Gente, a Terra deu uma volta no Sol. E assim, o que realizamos enquanto a Terra realizava tal fato diante do universo que não para de se expandir? Hein? Fala pra mim, o que foi que fizemos? E a gente olha pra trás e vê que não fez tanto. Na verdade, a gente dá uma exagerada, porque tem muita realização na vida da grande maioria das pessoas, que como elas vão se tornando parte de um cotidiano que é tão avassalador pra gente, a gente esquece de perceber que, poxa, eu vi uma frase, final de ano é ótimo pra frases, né? Nossa, é tanta frase, eu acho que eu vou citar várias hoje. Eu vi uma frase no Instagram, my Instagram, na qual ela dizia assim:
Entenderam? Todos entenderam? Eu falando assim, parece que eu esqueci o que eu tava falando, só porque eu tô com um problema seríssimo de memória. Mas não esqueci não. Eu tava dando uma pausa dramática para você sentir o clima da importância dessa frase. Você tá vendo como que é? Como é importante às vezes a gente ter uma referência pautada no teatro, na arte, na música, na dança. O balé Bolshoi, o Cirque du Soleil e a Anitta. Então assim, a gente tem que ter essa consciência. E o que a frase dizia... Ai, a drag tá delirando mesmo hoje. A frase dizia assim, olha, nós não estamos nos dando conta que estamos vivendo coisas que foram sonhos no passado. Não é exatamente assim a frase, mas ela dizia isso. O principal era isso. Nós estamos vivendo o que a gente sonhou, o que a gente queria. Nem tudo, mas muita coisa do que a gente queria é realidade. Só que, né, a rotina vai nos esmagando, a gente esquece. Então eu acho que é por isso que a gente tá vendo aí as pessoas falando, que o Natal não tá tão Natal, esse final de ano não tô tão legal. Acho que a gente tem umas outras questões sociais que estão sendo cada vez mais impactantes, né? Por exemplo, politicamente, nós vivemos num país em que há um racha. Até hoje. Acho que melhorou, está menos pior, se é que isso existe, mas ainda existe. Porém, lembra? Quem ouviu o último episódio vai lembrar que eu disse que estou falando muito mas. Eu tenho que usar outras palavras para substituir. Então, porém, é perceptível que ainda há um racha. Comigo é um racha. Tem várias pessoas que eu rachei e vai ficar rachada. Até porque se chegar perto de mim, eu que vou rachar a cabeça dela. Então, para não ter que rachar um crânio, rachar um osso, rachar uma cara, a gente afasta mesmo. E isso não é o mais perto do clima natalino que a gente está acostumado a pensar. Era uma grande mentira, uma grande falsidade, uma grande enganação o que a gente vivia com as famílias antigamente? Era. Um monte de gente falando mal. A gente tem até... Quanto vídeo que a gente não tem de youtubers e pessoas analisando e comentando sobre... porque a gente vai pra festa de Natal porque é pra brigar, é pra um falar mal do outro, é pra perguntar cadê os namoradinhos, é pra ver ou pra comer. Sabe, essas besteirinhas assim que viram clichês, mas que no fundo, é uma grande de uma mentira, uma falsidade. É um motivo pra gente não fazer festa. Não pra fazer. A gente tem esse costume cultural no nosso país de dar uma romantizada em coisas que a gente tem que só excluir da nossa vida mesmo. E eu acredito que nesses últimos tempos, por conta de tanta coisa que o mundo, o universo, né, sei lá, Deus, o destino, vai do que cada um acredita, eles têm feito a gente viver, que a gente tem repensado a nossa presença em alguns lugares. A nossa disponibilidade para viver situações que a gente sabe que não são boas, que a gente gostaria de evitar. Então, ao invés de eu ir lá discutir sobre política, educação, racismo, com uma pessoa da minha família que vai estar bêbada falando merda na minha cara numa festa de Natal, às vezes eu quero só o quê? Quem tá vendo em vídeo vai poder ver que eu tô como? Me abraçando agora assim, bem encolhido, bem timidozinho, bem quietinho pra você que tá me ouvindo. Eu tô assim, super me abraçandinho, me dando um carinho, porque é um carinho que ninguém vai me dar. Então assim, de repente eu só quero me dar esse carinho. Mas com a nossa falta de costume em viver assim, eu imagino que é por essa razão que a gente tá sentindo que o clima não é mais o mesmo, que a gente está se sentindo um pouco mais sozinho, que a gente está se sentindo mais longe, né? Porque a gente faz escolhas, nós fazemos escolhas, temos feito escolhas, e essas escolhas também geram impacto social, porque são escolhas feitas em massa, em um grande número, né? E eu acho que é para os dois lados. Eu, com a minha crença, penso assim, e quem pensa diferente de mim deve pensar a mesma coisa sobre mim. Ai não, o que eu vou falar com aquele viado chato, drag queen aqui, querendo militar na minha festa? Não, deixa ele na casa dele, fico eu aqui na minha com quem concorda comigo e acabou. Aí, isso estraga um pouco o climinha. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, é possível que a gente ressignifique esse climinha. É muito possível que a gente comece a olhar e falar assim, tá,
é isso. Entendemos como a coisa está acontecendo. O que a gente pode fazer, como podemos agir para que a gente então ressignifique esse Natal. Como que a gente vai pegar essas festas de final de ano, por exemplo, o próprio Natal, que é uma festa cristã, no mínimo cristã, né? Mais católica, cristã, mas que pode ser também vista de outras formas, enxergada, né, por outras religiões de várias maneiras diferentes, mas é a princípio uma festa cristã. E há uma discussão tão grande hoje em dia sobre religião. Tantas pessoas, por exemplo, do meu ciclo, que eu conheço, que assim como eu, não possuem religião. E que não possuem ligação religiosa com essa festa. Eu não possuo ligação religiosa nenhuma com o Natal. Então, é porque é importante isso e aquilo. Eu acho a importância do Natal, da união, da família, sei lá, de amizade, de tentar pensar coisas boas, fazer o bem, pela cultura que se estabeleceu mundialmente em pensar coisas positivas sobre isso, mas não por conta da religião. E eu acho que isso também transforma a maneira como a gente vê o Natal. Só que aí quando a gente vai começando a questionar muito o mundo, o que é uma coisa saudável, até certo ponto, a gente esquece de entender que isso vai nos dando a responsabilidade de agir de maneira mais efetiva sobre as novas percepções que a gente tem, e isso vai desmontando a ilusão de tanta coisa que a gente tinha e que a gente viveu. E isso dificulta o processo, né? Tá. Ao mesmo tempo que isso acontece, a gente também vai encontrando novas formas de ver beleza nesse mundo novo que a gente está tentando construir. Para construir um mundo novo, coisas do mundo antigo têm que ser destruídas, mas há como encontrar beleza nesse novo mundo, e eu acho que esse é o nosso trabalho agora. Também dar uma pausa na reclamação. E olha que eu gosto, viu? Eu gosto. Gente, eu adoro reclamar, porque assim, me deixa. Olha, me deixa. Não pode fazer nada que eu quero. Eu não posso nem reclamar. Eu vou reclamar sim. Quem não quiser reclamar, não reclame. Eu vou surtar, eu vou reclamar. Eu fiz um podcast só para isso. Mas ao mesmo tempo, eu percebo que podemos também, às vezes, segurar um pouco. Como diria o Thiago Teodoro do podcast Me Conte Uma Fofoca, se vocês não escutam, escutem, porque eu amo, escuto direto. Tem referência que eu trago aqui que às vezes é deles, então, de repente, se vocês ouvirem aí junto comigo, a gente tem coisa para falar junto aqui em outras oportunidades, que ele costuma falar, prende o verbo. Às vezes é sobre prender o verbo, né? É difícil, para pessoas como eu, por exemplo, é extremamente difícil. Eu já não sou de prender o verbo por motivo nenhum, que eu gosto do verbo solto. Eu solto o verbo como quem não vê o amanhã. Mas às vezes é prender mesmo o verbo, dar uma parada de reclamar e ir ressignificando. Pô, não existe mais o clima de Natal com a família como era antigamente. Como que eu posso reconstruir isso de uma outra forma que me traga novas memórias afetivas para que eu permaneça seguindo em frente, mesmo que com uma nova tradição, mas não deixando a energia boa que esse momento do ano pode ter se extinguir. E eu acho que são muitas as maneiras, né? A gente pode se reaproximar de pessoas com quem a gente talvez tenha alguma dificuldade de comunicação e interação, desde que a gente sinta que vale a pena e que é alguém que a gente pretende manter na nossa vida. Nós podemos chamar amigos, fazer novos tipos de festas. Ao invés de ir a festas, podemos ser os anfitriões de uma festa. Poxa, eu queria tanto que tivesse a festa, mas não tem mais, porque quem fazia não faz. Pô, então eu vou fazer eu. Eu vou fazer. Eu vou mandar nesta bagaça. Vou fazer o negócio acontecer. E isso pode ser uma nova forma. Eu digo isso para vocês, mas tudo que eu falo aqui, imaginando quem tá do outro lado me ouvindo, eu falo para mim também. Eu falo pensando em como que eu posso agir. Eu acho que esse podcast, além de tudo, é uma grande sessão de terapia. Gigantesca. E da boa, viu? Nossa, gente, se soubesse como estão me ajudando. Eu fico aqui que eu saio, livre, leve. Tá, leve eu não saio. Faz um tempo que eu não tenho conseguido ser leve.
Preciso fazer um pouco mais de atividade física para poder estar um pouco mais leve. Mas saio solta, solta. Já que não posso sair leve, saio solta, soltinha, soltinha, livre, como um grande pássaro que avoa. Ele não só voa, ele avoa por entre os campos de lírio deste grande mundo, criado por alguém que cada um de nós vai dar um nome. Olha que poesia, cara. Eu sou um poeteiro, vocês devem imaginar que eu tenho essa habilidade. E eu mesmo. O Natal na minha família, assim, ruiu. Não existe mais, nem minimamente próximo do que ele já foi um dia. Até porque o que unia essa massa de pessoas que era gigantesca, que viviam juntas e tal, eram tempos diferentes, né? Muita falsidade, muita língua falando mal um do outro, e a minha avó e meu avô maternos, né, que eram os grandes anfitriões aí de toda a família, levavam todo mundo pra gente curtir, brincar, experienciar, e no meio de brigas, xingamento, praia, água, axé, porque no passado a gente dançava axé. Você que tá me ouvindo aí, se não tem 30 anos ainda, não deve saber nem que tipo de música é esse, né? Você conhece o quê? Um K-pop? Conhece como é que é o nome daquela nova, que é do rap, gente? Que meus alunos adoram, que eles falam. Não lembro, mas enfim, um funk. Tá vendo? Eu disse que eu tô com a memória ruim. Mas é um monte de coisa. Só que aí agora eu tô descobrindo esse ano, mais do que em outros, como que eu vou fazer para ressignificar tudo isso. Para isso eu precisei até imaginar que eu preciso estar mais sozinho nesse momento, pelo menos hoje, enquanto gravo. Eu tô numa vibe de estar mais sozinho, não por não querer estar com outras pessoas. Tem muita gente com quem eu gostaria de estar junto. Infelizmente não poderei estar com todas essas pessoas que eu amaria estar junto. Mas para refletir mesmo, para replanejar. Eu acho que o final do ano ele é um momento bom pra gente fazer esse tipo de coisa, replanejamento. A professora aqui, ela não consegue esquecer disso, né? E final de ano pra mim, no trabalho, eu já sou uma pessoa que precisa replanejar. E obviamente eu tento trazer isso pra minha vida. É algo até pra gente que tá discutindo isso aqui, você aí do outro lado e eu aqui, pensarmos, é uma coisa importante. Pô, replanejar é importante. Não sei quanto que vocês replanejam a vida, mas isso é muito, muito importante. Não no sentido de sei lá, ficar criticando, sabe? Se autoanalisando demais, mas de uma maneira bem simplificada, só parar um minutinho para falar assim, bom, vamos ser prático aqui. Eu queria A, B, C, eu consegui A e consegui D que eu não estava esperando, faltou B, C. Só que eu fiz isso, isso e isso que não deu certo para conquistar o BC. Então eu vou adicionar E e F. O primeiro objetivo vai ser o B e eu vou cumprir ele fazendo determinada ação. E daí para frente a gente vê se eu chego até o F no ano que vem. Não sei se ficou muito confuso aí na cabeça de vocês, mas a ideia é, pô, eu queria alguma coisa, tudo não foi possível, algumas coisas sim. O que eu posso melhorar? Esse ano mesmo eu já tô pensando assim, pô, mais uma vez, eu não marquei um ano novo legal do jeito que eu gosto, na praia, do jeito que eu amo, e aí agora eu tô aqui desesperado, correndo, vendo se eu consigo alguma coisa parecida com isso. Eu não combinei o Natal, até porque passei aí umas coisinhas, e eu precisei, como acabei de dizer, não vou poder falar, porque, né, enfim, aí é particular demais. Apesar desse podcast já ser super intimista, aí vai para um outro nível. Eu não consegui algumas coisas, precisei parar, repensar, mas já estou aqui imaginando que um dos meus objetivos para o próximo ano é, poxa, eu queria ter tido uma festa de Natal feliz, alegre, com tanta gente. Eu fui convidado para vários lugares, o que me deixou muito feliz. Eu me senti querido, né? Importante. E eu não consegui. Aí eu parei e pensei assim, pô, será que a próxima... Então, não é aquela que eu tenho que dar a festa? E aí eu posso tentar, com planejamento, antecedência, reunir todas essas pessoas num lugar. E cara, se ninguém vai fazer o Natal que eu tinha antes, eu vou. Posso eu ser o agente disso, né? É óbvio que isso vai depender de uma série de fatores muito grande,
Mas se eu não começar a fazer, se eu não tentar fazer, é que não acontece, né? Uma das coisas mais legais que aconteceram comigo esse ano é que eu consigo sentar agora, depois de 12 meses aí dessa volta que a Terra deu no Sol, deve estar exausta, muito cansada, uma maratona dessa, eu olhar e falar assim, poxa, muita coisa que eu planejei, eu realizei. Não realizei tudo, mas eu realizei muito. E tô até com uma certa confiança em mim mesmo de falar assim, tem algumas coisas que eu sei que é uma questão de só sair do papel mesmo, porque não tem como dar errado. Eu sei fazer. Eu me botei à prova vezes o suficiente para saber que eu sei fazer. E acredito que essa história aí do Natal é uma dessas coisas. Então tô tentando ver aqui como que a gente pode reviver esse clima. Porque dá para reviver, gente. Ó, vou dar um exemplo, ó. Enquanto eu canto essa música, estou fazendo pequenas batidinhas nos meus peitos, que são registrados em cartório com o nome de Keila e de Carla. Se você não sabia disso, agora você sabe. E aqui a gente pode, ó, jingle bell, jingle all the way. Não faz mal, limpa com o jornal. Ai, o jornal tá caro pra chuchu. O que eu vou fazer pra limpar o meu? Vocês entenderam? Eu posso ter errado a letra, mas eu não errei na intenção. Eu não errei em mostrar como dá pra ser natalino. Valeu, Natalina! Dá pra gente pensar nisso, dá pra melhorar. E eu espero que o podcast, o Delírio Drag, este ano tenha servido pra isso. Trazer aí pra quem tá acompanhando junto comigo, pra quem eu agradeço demais, pensamentos que às vezes assim, no corriqueiro, não vem. E não é que não vem porque a gente não é capaz de pensar, não vem porque tem coisas que a gente só pensa quando a gente compartilha. Tem coisas que eu digo aqui no podcast que são construções de pensamentos que vão surgindo enquanto eu falo de algum assunto e que só eu falo, nossa, olha, é verdade, isso é assim. Ou estou pensando nisso dessa maneira. Nossa, olha, descobri uma coisa legal. E acabei de perceber um defeito aqui, preciso melhorar uma coisa. E eu acredito que esse é um processo meio que de todo mundo. Pode ser que tenha pessoas que tenham processos diferentes. Mas eu acho que a gente precisa começar a expor, falar, discutir, hablar, conversar. E eu gosto muito dessa onda de podcasts porque ela permite que a gente tenha essa interação. Eu, vocês, né, que me respondem também, me mandam mensagens nos conteúdos e comentam lá no YouTube, na Aurelo, no Spotify. E a gente consegue construir uma comunidade que está ali buscando viver, experienciar os seus delírios, que vamos ter aqui uma concordância. Todos temos muitos, nessa sociedade louca que a gente vive, não são poucos, pra ninguém, mas que são surtos controladinhos. São surtinhos que a gente dá uma mão aqui, ó, um dá a mão aqui, o outro dá a mão ali, a gente vai junto e consegue ir resolvendo. Ou se não resolve, pelo menos a gente dá uma risada, pelo menos a gente pensa alternativa, a gente se coloca no lugar de alguém que quer refletir o mundo como ele é, nas suas várias possibilidades. Se vocês não fizeram isso, eu fiz. Foi para isso que eu criei o Delírio Drag. Foi uma das realizações que eu tive esse ano. E eu consegui fazer ele existir e acontecer. E eu programei os 12 episódios e eles vieram. E vocês não fazem ideia de mesmo com mais facilidade na produção desse conteúdo. Até por experiências anteriores. A dificuldade que foi manter ele vivo aqui. Porque a gente se coloca à prova, a gente se põe em dúvida. A vida põe barreiras, as pessoas ao nosso redor colocam barreiras. Nossa cabeça coloca dúvidas, barreiras, um monte de coisas. E ir superando isso e ter chegado no 12º episódio, agora em 24 de dezembro de 2024. São números até que super combinam. É de um orgulho sem tamanho. Eu espero muito que o Delírio Drag tenha sido um alívio cômico em alguns momentos, mas ao mesmo tempo uma fonte de determinada reflexão. Eu acho que é assim que eu gostaria de ser visto como criador de conteúdo. Alguém que consegue soltar uma piada que possa ser boa, para alguém pelo menos, mas ao mesmo tempo que traga alguma outra discussão que possa ser um pouco mais profunda, para que a gente não navegue nessa aventura louca que é a vida,
de forma tão solta, tão desprovida de raciocínio crítico, de lógica, de qualquer experiência no ato de pensar. Como sempre, eu tenho muitas perguntas para trazer, nunca respostas claras ou definitivas para absolutamente nada, mas acredito que refletir, perguntar-se sobre qualquer coisa é 50% do caminho andado. Aí as respostas que a gente vai encontrando, ou a busca pela resposta que pode nunca vir, esse é o legal, esse é o caminho, né, que a gente acaba trilhando na vida. Mas eu espero que tenha sido isso que tenha ficado desta primeira temporada do Delírio Drag, e eu espero que ele tenha ajudado aí você a melhorar um pouquinho esse climinha de Natal. Se não ajudou, pô, aí também fiz o que pude. Infelizmente, pude tão pouco, mas fiz o que pude. Faça você aí também o que pode para melhorar para si e para quem está ao seu redor, na medida do possível, sem se desrespeitar, sem se magoar, sem se ferir da forma que puder se ferir. Faça esse exercício aí de tentar também melhorar as coisas ao seu redor para você, por você. E se, né, no meio do pacote der para ajudar mais uma meia dúzia, que tá todo mundo perdido mesmo, der para salvar, pescar um aqui, outro ali, falei, menina, vem cá, deixa eu ajudar, me dá uma mão, eu te dou um pé. Qual o sentido disso? Nenhum. Na verdade, eu pensei uma outra coisa, mas era uma baixaria e eu não posso falar. Mas se alguém me der uma mão, eu tenho mais para dar também. Ai, que horror! Gente, olha, eu encerro a primeira temporada do Delírio Drag assim, sorrindinho, mas não se preocupem, vem mais. Não só Delírio Drag, vem mais por aí em 2025, que é um ano simbólico pra mim, mas a gente vai ter essa conversa em outro momento. Mas outros conteúdos que estão sendo planejados, e mais do que planejados, já estão sendo organizados para serem tirados do papel. Porque, né, o ato de planejar é sentar e pensar. Eu já não tô mais só no plano, eu já tô mexendo pauzinhos, pequenas pedras, regando com um pouco de água, botando adubo, para que essas coisas saiam do papel o mais breve possível. E espero que seja uma nova forma de produzir conteúdo para mim, né, no caso, e que também possa trazer aí para vocês mais histórias, mais entretenimento, mais reflexões. Mas não se preocupem, quem gostou do Delírio Drag, ele dá uma pausinha, porque, né, eu sou humana, não parece, mas eu sou. Quem me bota do lado de outro humano acha que eu sou outra espécie. Ruim. Mas não, é humano também. Tem que amar, respeitar, cuidar junto. E também precisa de um descansinho. E eu vou descansar. Nem vou descansar tanto, tá? Pra vocês saberem, tem aí no meu canal, vai continuar no YouTube. Não sei aonde você está me vendo, né? Ou me ouvindo neste momento, se é na Aurelo, Spotify ou no próprio YouTube. Mas continua no meu canal os reacts dos episódios de Corrida das Blogueiras, uma nova chance. Então não se preocupem que terça de Natal, tem episódio? Tem episódio. Tem react? Tem react sim, que deve sair no próprio dia 25, tá, gente? No mais tardar 26, vai depender aí de algumas dinâmicas desse meu final de ano, mas vai sair, tem conteúdo aí toda terça-feira, aliás, toda quarta-feira, no meu canal vai sair, saem, né, os reacts do Corrida das Blogueiras. Conto com vocês, espero que acompanhem. Além desses conteúdos tem outros, tem o Ludica News, que é um novo estilo de conteúdo aí que eu gostei de produzir, fiz um teste com ele, tive uma crítica positiva a respeito. Agora eu quero ver como que eu consigo formatar ele para conseguir mais do que críticas positivas, números, né? Que no final das contas, quando a gente fala de internet, é disso que a gente precisa. E para poder produzir tudo isso, não vai ser fácil. Se você me acompanhou esses 12 episódios, eu tenho que te fazer um convite. Ajuda essa mulher a continuar produzindo o seu conteúdinho e vindo aqui com mais maquiagem de drag, que ela tá sem tempo, mas ela tá sem base também, tá tão difícil. Ai meu Deus, ai. Mentira, não chega tanto, tá? Mas se você quiser me ajudar a produzir cada vez mais e cada vez melhor, entrar aí com o pé direito em 2025,
você pode ajudar o podcast, o meu canal, a Lúdica, essa grande criadora de conteúdo híbrido, fazendo um Pix na chave umpixpralud@gmail.com. Ela tá na tela para quem tá assistindo, para quem tá só ouvindo, tá na descrição de todos os conteúdos em qualquer plataforma. Pode ir lá olhar e me ajudando com qualquer valor, você vai estar possibilitando que esse canal permaneça fazendo o que ele está para fazer de melhor, que é enlouquecer a audiência do outro lado, se perguntar por que eu tô assistindo esse conteúdo. É isso que eu faço, é isso que eu permanecerei fazendo. Eu prometo! Não esquece aquelas coisas, like, comentário, quero muito saber o que vocês acharam dessa primeira temporada, tá bom? E convido todos vocês para irem agora na playlist. Eu sei que, olha, essa semaninha de Natal é triste. Vai agora na playlist do Delírio Drag, que tá linkada no final desse episódio, e já assiste os conteúdos que você perdeu ao longo do ano. Tenho certeza absoluta que você vai gostar. Pode assistir. O da semana passada, por exemplo, fizemos aí 20 reflexões sobre o ano de 2024, que foram assim... olha, reflexivas, porque eram reflexões, então é isso. Foram boas, tá? Gostei de muita coisa dita ali. É óbvio que eu falo um pouco mais sobre mim, mas a ideia é que a gente possa pensar junto. Então tem muita coisa legal, convido vocês para assistirem. Não esquece de ir para o próximo conteúdo, o próximo episódio do Delírio Drag. Consuma a primeira temporada inteira, que assim eu tenho certeza que você vai ficar morrendo de saudades, assim como eu, mas... chegou a hora de despedir-se. É o fim do ano, é o fim de dezembro também, o fim da primeira temporada, com certeza. O fim do podcast, do meu canal, de mim. Jamais, meu amor. Aguarde, porque Lúdica e o Delírio Drag estão desconectando completamente. Mas eu volto. E é uma ameaça, tá? É uma ameaça. Beijo, Brasil. Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra todos vocês. Nos vemos muito em breve. Tchau!